Já estamos de volta, 7 horas e 25 minutos, a gente volta do intervalo, eles ficam aqui porque o negócio, olha, a resenha aqui é grande na hora do intervalo aqui, conversando, batendo papo aí desses assuntos todos. John Coutrin e Ricardo Marques já estão afinados para trazer as informações, os detalhes, os bastidores que você só acompanha aqui. Turma, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos os nossos amigos, telespectadores, pessoal da rádio. Essa gigante audiência que nós temos por todo o Maranhão, fica aqui o nosso abraço todo especial, não é? Aqui nos bastidores a gente sempre comenta alguma coisa, né, Olavo? A Ricardo ri logo. Tem coisas que podem pular, tem coisas que não podem. Né? Não devem. Não devem. Deixa eu começar logo, começar logo com a alfinetada aí de Antero. Deixa eu começar logo contigo, Ricardo, porque teve... Falar sério aqui, que a notícia é séria, hein? Teve decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que decidiu conceder liberdade ao prefeito de Igarapé Grande, o João Vitor Xavier. Mesmo com essa decisão, a gente quer saber se ele continua sem comandar o município, Ricardo. Olavo, inicialmente boa noite, John, boa noite a todos. Ele continua porque ele permanece afastado, né, da municipalidade. Ainda antes de ser preso, ele requereu à Câmara um prazo, salvo engano meu, de 120 dias, né? Que pode ser prorrogado ou ele pode reassumir. O mandato não sofreu descontinuidade, né? E essa liberdade do prefeito, embora deva desagradar a opinião pública, né? Mas ela, juridicamente, ela é correta, né? Tem que se observar a primariedade, o endereço fixo e outra, não apresenta nenhum risco, né, o andamento processual ou às investigações. Inclusive, um dos pontos destacados pelo desembargador José Joaquim Figueiredo é que a investigação aponta várias testemunhas contradizendo aquela versão inicial, né? De que os tiros teriam sido dados nas costas do PM e tal. Muita gente afirma que foi de frente, que foi uma reação em legítima defesa, né? Eu lembro que na época desse fato, esse fato triste que chocou o Maranhão, não podia ser diferente, né? Um policial é morto por um prefeito em uma vaquejada aqui no estado. Eu lembro que lá no expediente final, eu, John e Luísa, nós evitamos comentar o mérito, né, porque havia essas versões, uma parte dizia que era legítima defesa, outra parte dizia que era tiro pelas costas. Lembro que exibimos um áudio do comandante do policiamento lá, o qual o soldado era integrado, né, à corporação. E depois o próprio comandante mandou uma nota dizendo que ele não quis dizer aquilo, que se justificando e tal, que o soldado no áudio dele, que foi colocado num grupo de policiais, o comandante dizia que o soldado estava bebendo já há dias com a arma na cintura, que ele tinha pedido para ir para casa, que ia trabalhar à noite. Enfim, o fato é que nós não entramos no mérito por conta dessas coisas, essas diferenças, essas narrativas que são comuns em todo episódio processual. Meus colegas advogados sabem como é isso, né? Quem é advogado, notadamente que atua na defesa, quando chega no tribunal do júri, o réu está praticamente condenado, né? Mas aí os fatos vão revertendo a lógica e acaba, às vezes, até dissolvido. Mas nós colocávamos, Olavo, que a perícia é que ia apontar, né? Se foi tiro frontal, se foi pelas costas, e de acordo aqui com o que está sendo colocado na matéria, teria sido frontal, né? Não foi pelas costas. Um dos motivos que levaram aí a decisão do desembargador José Joaquim Figueiredo. Tá aí então, olha, comentário aqui do nosso telespectador, o Eide Banoleto, ele diz que sobre a soltura do prefeito, quem está preso é o policial morto. Isso não volta mais. Indignação, né? Indignação das pessoas que veem, enfim, a justiça está aí, né? Enfim, essa movimentação agora toda fica um gera. Detalhe, né? Eu repito, eu sou advogado, criminalista, não estou aqui para defender o prefeito, ele não é meu constituinte, mas nem sempre matar é crime. E nem sempre matar é pecado, tá? O advogado
que atua nessa seara entende o que eu estou falando. Tá vendo aí? Então a gente está trazendo a informação e também essa análise que o Ricardo, como advogado, também pode trazer esses esclarecimentos para a gente. Hoje, minha gente, o vice-governador usou as redes sociais para falar de nepotismo. Como professor, pode ter dado bons esclarecimentos, mas também, né? A gente vai ver o vídeo, né? Pois é. Porque eu estou aqui com a voz do além falando, eu estou falando e a voz do além está falando junto comigo. É isso, o nosso querido Marçal, que é o nosso diretor. Pois é. Falando de esclarecimentos, mas também tem um fundo de indiretas, John. Antes de você falar, a gente vai ver o vídeo. O nepotismo é uma prática já muito antiga, vem desde a história aí da igreja, né? Começou com aquela história do sobrinho do Papa. Bom, no Brasil, a legislação, tanto a Constituição Federal e vários dispositivos, leis e decretos proíbem a prática do nepotismo na administração. Ocorre que havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitia a nomeação de parentes, certo? Como esposas, como pais, filhos, tios e sobrinhos, para cargos políticos, ou seja, cargos de secretários municipais, estaduais ou até ministros, no caso do presidente. Só que agora essa decisão está sendo revisada pelo Supremo Tribunal Federal. Já entrou em pauta, pode ser julgada hoje ou na próxima semana, não precisa mais ser publicada essa pauta. E tudo indica, a doutrina indica e também o posicionamento mais recente dos ministros que essa prática vai ser definitivamente abolida da gestão pública brasileira. John, tem uma indireta aí nessa aula? Essas coisas não são por acaso, pelo menos eu vejo assim, né? E outros os vídeos também, Olavo e Ricardo, também o filho que o Mário já divulgou, não é? De certa forma, foram mais estocadas, né? Mais indiretas aí. E essa aí do nepotismo, a gente sabe, né? Tem até, eu já ouvi até decisão de ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandando exonerar parentes do governador Carlos Brandão da administração estadual. A gente lembra disso, né? Dessa decisão relacionada. E se fala, o candidato a governador para suceder o Carlos Brandão é seu próprio sobrinho, o Orleans Brandão. E aí, claro que hoje, por conta dessa divisão, dessa ruptura, desse afastamento entre dinistas e brandonistas, quando se fala em parentes, nepotismo, já se associa logo, né? Aí ao grupo, ao governador Carlos Brandão. E o Felipe, até de forma didática, ele é professor de Direito, de certa forma até explicou correto, né? Realmente é isso mesmo. Só que eu vejo aí, Olavo e Ricardo, que nepotismo tem que ser nepotismo de todo jeito, não é? Não podia ter exceção, nem abrir brecha, como o próprio Felipe explicou no vídeo, não é? Realmente eu espero que, se isso for para frente, como ele está falando, né, do STF, que se acabe com isso. Ou se permita de vez, ou que se acabe. Realmente com nepotismo, com nomeação de parentes. Eu falo isso no modo geral, viu, gente? Não é especificando aqui de governo A, B ou C, não. Eu falo de modo geral. Isso realmente tem que acontecer. Semana retrasada, a gente falou de um prefeito do Maranhão que criou até um gabinete para a primeira-dama. Vocês lembram, né? Sim. Com status de secretaria, com orçamento próprio. 3% do FPM. 3% do FPM. 3% do FPM o prefeito criou. Eu não lembro qual foi a cidade agora. O Ricardo tem memória melhor. Afonso Cunha. Afonso Cunha. Pronto, lá em Afonso Cunha, lá o prefeito criou uma espécie de secretaria, um gabinete para a primeira-dama, não é? Com orçamento próprio, com estrutura, né, Ricardo, com tudo que ela teria direito, não é? Coisa que os vices não têm, não é? Os vices ficam lá mesmo só com cargo, não tem nada, mas a primeira-dama lá, Afonso Cunha, por exemplo, teve. E isso acontece, gente, no Brasil todo, no Maranhão. Você pega as prefeituras do Maranhão, do interior, tá cheio de gente, parente nomeado como secretário, em cargos de chefia, de confiança. É no Maranhão todinho isso, nas prefeituras, no Brasil todo. Isso nunca acabou, não é? Essa questão, porque tem uma súmula vinculante que proíbe, mas por cargo de natureza política pode nomear, não é? Ou seja, é uma esculhambação, na verdade. Ou se faz a lei para proibir de vez, ou se faz a lei permitindo que se nomeie parentes e familiares nos cargos públicos. A gente falou também nessa semana de um deputado federal maranhense, não foi, Ricardo? Foi. Deputado federal Júnior Lourenço, que emprega
a sogra, não é? No lugar mesmo. Mas Ricardo disse que sogra não é parente, né? Não, sogra é mãe, mas a minha, pelo menos, é a minha mãe. Exatamente. Agora, assim, esse é um tema, Olavo, que a gente tem discutido muito lá no expediente final, e eu tenho um entendimento que é o mesmo do John, meu irmão, parente é parente, não interessa se é de primeiro, segundo e terceiro, fica essa confusão toda, porque a lei é isso que o John falou, né? Ela relaxa para um lado e dá para o outro. O ministro Alexandre de Moraes determinou a exoneração dos parentes do governador aqui no Maranhão. Inclusive de pessoas que nem parentes são do governador lá da Assembleia. Mas o mesmo ministro Alexandre de Moraes, para vocês verem, em 2019, ele considerou que não era nepotismo o prefeito da cidade de Doutor Ulisses, no Paraná. O nome dele é Moisés Branco da Silva. O Moisés Branco da Silva, prefeito da cidade de Doutor Ulisses, no Paraná, havia nomeado, repare bem, a esposa, o cunhado e o irmão em cargos de secretário. O Alexandre de Moraes entendeu que não tinha problema nenhum, que era o cargo político que o John falou. Aqui no Maranhão, ele mandou exonerar o irmão do governador Carlos Brandão, o Marcos Brandão, do cargo de diretor administrativo da Assembleia. Tá, foi exonerado, o governador nomeou o Marcos Brandão para um cargo de primeiro escalão também, de secretário do governo do estado. Mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que exonerasse. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Precisa ter uma lei reta para que os magistrados parem de julgar de forma diferente, né? Não dá para usar 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Sim. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, aí fica complicado. O pedido aqui que tem um telespectador, o Eduardo, está falando para a gente, Eduardo, pedindo para o Ricardo falar sobre as emendas PIX feitas por Márcio Gerri para São José de Ribamar e Flávio Dino, dizendo que não falou nada. A gente comentou isso aqui, o John falou, explicou, o Ricardo também. A gente falou inclusive ontem, não é? Nós ligamos inclusive para o deputado Márcio Gerri, ligamos ao vivo, o John conversou com ele ao vivo e ele explicou. Não é de hoje. O andamento das emendas dele para esse caso aí. Eu tô falando aqui, aí eu tô respondendo, o diretor perguntou, eu respondo no ar. Até interrompi o Ricardo aqui, porque estão me perguntando aqui, a mensagem de hoje é de hoje. A última vez que ele participou aqui com a gente foi na segunda-feira, questionando outro assunto, mas é de hoje. Mensagem aqui que o nosso telespectador mandou pra gente. E olha, está suspenso o procedimento instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça para investigar a denúncia da advogada mineira Ana Clara Alcântara de que houve negociação para cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado aqui do Maranhão. Quem suspendeu o procedimento foi o ministro do STF, Flávio Dino. Qual foi a causa, John? Explica pra gente. Olavo, essa coisa que se arrasta aí há bastante tempo, né? Não se resolve essa escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, não é? Isso aí já vem se arrastando há bastante tempo. Aí entrou até essa advogada, Clara Alcântara Botelho, na história, não é? E a gente não sabe por que não há uma decisão que resolva essa situação. Por exemplo, aqui, né, o ministro Flávio Dino, como você falou, suspendeu esse procedimento. A investigação havia sido aberta após o próprio governador Carlos Brandão, mas foi interrompida antes mesmo da Clara Alcântara, que é essa advogada, depor. Não é? O Ministério Público Estadual sustenta que o procedimento era administrativo, distinto da apuração criminal conduzida pela Polícia Federal. A gente vê que essa escolha de vagas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de conselheiro do TCE, já vem se arrastando desde 2024. Né? Vocês lembram, já falou aqui várias vezes, não é? Uma indicação que seria da Assembleia para uma vaga do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, uma indicação que seria do próprio governador Carlos Brandão. E aí, já está nas mãos do próprio Flávio Dino, a Assembleia já pediu que ele colocasse em pauta para votar, para analisar, não se analisa isso. E hoje nós temos 2 conselheiros a menos na Corte de Contas do Maranhão. Não é algo que é prejudicial para o próprio Estado do Maranhão. Já se viu isso, qual lugar do país, não é? 2 vagas para serem preenchidas não se resolve porque tem uma batalha jurídica, não é? E alguns avaliam que até uma questão política também por trás disso.
De certo que essa advogada apareceu não sei da onde, viu, Olavo e Ricardo, e ela fez uma série de denúncias, inclusive de negociação de vagas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, não é? Foi pedido, até foi negado, o Flávio Dino negou ela como uma obscure, não é? Mas pediu para que isso fosse investigado, não é? Acho que até a Polícia Federal, não foi, Ricardo? Foi. A Polícia Federal entrar no caso, investigar o próprio Brandão, investigar a turma aí em relação a essa questão. O inquérito foi aberto já pela Polícia Federal para apurar essa situação e, portanto, não se resolve. Eu digo o seguinte, isso não vai se resolver mesmo esse ano. Eu acho que vai só para o próximo ano, né? Tem ainda questões políticas aí por trás dessa situação toda. E ano que vem é ano de eleição, né? Deixa eu meter minha colher aqui. A decisão do ministro Flávio Dino, tecnicamente, ela é correta e vai bem ao encontro daquilo que eu sempre falo em relação às CPMIs, né? CPMI é circo. Se a Polícia Federal está investigando esse negócio, esse escândalo aí do INSS, é desnecessário ter a CPMI. Se a Polícia Federal está investigando essa denúncia aí da tal da Clara, eu vejo como desnecessário também ter outro movimento investigatório. Nesse ponto eu concordo com o Flávio Dino. Onde é que está o problema? É ser o Flávio Dino o relator dessa ação, entendeu? O Flávio Dino já era para ter se dado por impedido desde o início, eu já falei isso aqui. Já. Não quer dizer que ele tome decisões erradas, equivocadas, fora da técnica jurisdicional, nada. Mas levanta a suspeita, porque ele é amigo de uma das partes. Flávio Dino foi governador, até outro dia era líder de uma das partes, né? E aí, assim, ao magistrado, não basta a decisão dele ser correta, ela tem que parecer correta. É isso, quase encerrando o nosso programa, não dá mais tempo de vir um outro assunto? Ou rapidinho ele fala aqui? Não, o negócio é tá rapidinho então. Ontem nós tratamos aqui sobre a decisão do União Brasil, que deu 24 horas para deixar cargos no governo Lula. Já o PP, aliado do União Brasil na federação, pretende manter até o fim de setembro seus filiados, incluindo o ministro do Esporte, André Fufuca, que é maranhense, Ricardo. Pois é, tem até o final desse mês, né? Hoje o Celso Sabino, né, John, do União Brasil, já avisou que vai entregar o cargo quando o presidente Lula voltar da viagem a Nova York para o encontro da ONU. Aí ministro do Turismo, né? Ministro do Turismo, Celso Sabino. Beleza, então a gente volta a falar sobre isso na semana que vem. Tem muitos assuntos. Bom fim de semana para vocês, senhores. Vai para Caxias? Caxias. Olha. Minha Caxias doce. Beleza, maravilha. A gente vai aproveitar para descansar muito. Na segunda-feira a gente volta aqui na Difusora, a partir das 6h30 não tá na hora. Beijo grande, beijo na família. Fica com Deus. Bom fim de semana. Tchau. Opa.